galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Eu sou a professora Dani Maia e estarei aqui com vocês nessa caminhada, né, para entender essa sociedade, né, e o tempo inteiro vocês compreenderem que vocês fazem parte dela e não viver como robozinho, né, a gente costuma se entregar aí nas rotinas do dia a dia, né, vocês ainda são bem novinhos, então ainda não devem estar tão submersos a isso, mas entender essa sociedade quanto mais cedo, melhor para nós, né? Para a gente não ser ali só um robozinho repetindo ações sem compreender de onde vieram, né? Isso é muito importante, tá bom? Vamos ao quadro para a gente conhecer o conteúdo da aula de hoje? Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao conteúdo sobre cultura. E vocês lembram, né, que na aula passada a gente falou que o quanto que a cultura e essas práticas culturais, elas são sérias, né? Existem culturas que têm ali esses pontos que eu falei para vocês, que são pontos positivos, mas a gente também tem um olhar sensível sobre isso. A gente precisa ter o olhar do todo, né? Olhar o todo, o que é uma prática que é positiva, sem fazer juízo de valor, é claro, mas o que é uma prática que fere a minha dignidade enquanto ser humano e o que é uma prática que não fere, né? Até onde essas práticas elas são importantes e até onde eu devo romper com elas, né? Eu dei o exemplo para vocês das meninas paquistanesas que são proibidas de ir à escola, e é muito importante, é um exemplo, né, de tantos que a gente tem, viu, gente? Muitos exemplos cruéis que nós temos e exemplos positivos também, de práticas culturais extremamente positivas. Mas é importante a gente refletir sobre isso. É importante a gente entender, né? Aquela moça que eu falei para vocês, que quase tiraram a vida dela porque ela queria só sentar num banco de escola, como os meninos, ela mudou aquela trajetória dela. Ela rompeu com uma prática cultural do país dela. Ela não quis mais aquilo. Então, nós precisamos entender esse conjunto para a gente entender até onde nós precisamos ir. O que fere a minha dignidade enquanto ser humano e o que não fere, o que é ali positivo para eu levar para outras gerações, né? E isso é muito importante, porque a sociedade, ela é esse conjunto de pessoas que estão construindo ela o tempo inteiro. É importante a gente compreender que não é porque existem práticas que foram construídas socialmente que a gente deve levar isso para tantas gerações. A gente pode romper também, porque a sociedade ela pode ser desconstruída também, né? É importante a gente ter esse olhar, né? Esse olhar do todo. Mas hoje nós vamos falar sobre cultura erudita e cultura popular. Professora erudita, esse nome, né? Vocês vão, calma o coração, vocês vão compreender. E cultura de massa. Então, olha o tanto de significado para esse nomezinho pequeno, né? Que é cultura. Então, agora nós vamos falar sobre a cultura erudita e popular, tá? Que são aí dois tipos de culturas. Aqui eu trouxe aqui duas imagens para retratar, né? Aqui a cultura erudita e aqui a cultura popular, tá? Vocês vão conhecer um pouquinho de cada. Então, segundo Tomasi, a separação entre cultura popular e erudita está relacionada à divisão da sociedade em classes. Ou seja, é resultado de manifestações, né? De manifestações das diferenças sociais. Então, olha só que a cultura, ela também está relacionada à divisão da sociedade em classes. Professor, o que quer dizer classe, né? As classes sociais. Porque nós
por exemplo, no nosso país, existem aí a divisão em classes. São classes sociais. Existe a classe A, a classe B, a classe C. Isso é uma divisão criada por fatores econômicos, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando vai em cada casa fazer as entrevistas com as pessoas. Então, classe social é quando a sociedade é dividida por essas classes regidas por fatores econômicos. Na sociologia, existe um estudioso que definiu as classes como duas. Ele falou que existem a classe de burgueses, que são as pessoas que são donas dos meios de produção, e existem a classe de proletariado, que, resumindo esse nome difícil aí, são as classes de trabalhadores. Então, para esse estudioso chamado Karl Marx, existem só duas classes sociais, que está relacionado a qual localidade você está ali na sociedade. Que papel você está dentro, qual é o seu papel dentro da sociedade? Ou você é dono dos meios de produção, que é fábricas, empresas e tudo mais, ou você é trabalhador. Então, para esse estudioso, só existem duas classes sociais, que não se juntam, que não juntam seus interesses de forma alguma. Então, essas classes sociais, que segundo o Karl Marx existem dentro da sociedade, elas também, cada uma consome uma cultura. Olha só que interessante. Então, tem a classe dos donos dos meios de produção, dono lá de onde as pessoas trabalham, as fábricas, as empresas, enfim. Tem esse e tem os trabalhadores, que é um montão de gente, né? Inclusive eu estou incluída nesse. Então, só existem, para esse estudioso, duas classes sociais. No Brasil, como eu falei para vocês, existem alguns institutos que que criaram a classe A, B, A, C, A, D, A, E. Para a sociologia, para esse estudioso, só existem duas. E todas essas classes, elas estão divididas, porque classe é ser dividido, né? Em algum quadrado, em algum bloquinho ali você está sendo dividido. Então, todas essas classes, elas são... O que determina você estar na classe A? É você ganhar acima... Vou chutar, tá, gente? Acima de 20 mil reais. Se a sua família ganhar acima de 20 mil, você entra na classe A. Mas eu acho que não é isso, não. Deve ser mais. B, para estar na classe B. 5 mil. Para estar na C, um salário. Entendeu? Então... o fator econômico, ele, de um modo geral, tanto para a sociologia, para esse estudioso chamado Marx, quanto para a sociedade, para os institutos que vão conferir em que classe você está, o fator econômico ele vai decidir isso. É isso que eu quero que vocês entendam. O fator econômico, ou seja, o dinheiro, ele vai definir muito até a cultura da qual você vai participar. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, a sociedade ela é dividida em classes. E a partir dessas classes, isso também vai determinar se você faz parte da cultura erudita ou se você faz parte da cultura popular. Olha só, é isso que a gente está querendo falar dentro desse slide. Vamos lá, vamos continuar, olha só. Então, essa sociedade de classe, ela é o resultado, a separação da cultura popular e da erudita vem dessa divisão social de classes, né? Que as pessoas são divididas por classes, tá bom? E aí vem a cultura erudita. De onde que ela vem, né? Como que é a característica da cultura erudita? A cultura erudita é a cultura identificada com os segmentos elitistas. Isso é importante. Dos segmentos elitistas. Daquelas pessoas que fazem parte da elite brasileira, né? Então, abrange expressões artísticas como música clássica,
Então, quem é que escuta música clássica? De um modo geral, é as pessoas que vêm desses segmentos elitistas. Quem pratica música clássica? Quem é que tem a chance de ter ali um piano, qual é aquele outro instrumento que é bem elitizado? Um violino. Quem é que tem mais acesso? Vem dos segmentos elitistas, que é ali essas expressões artísticas como música clássica de padrão europeu, artes plásticas, escultura e pintura. Então, esses produtos culturais, como qualquer mercadoria, podem ser comprados na sociedade. Então, a cultura, ela já tem uma visão aqui, né? De que essa cultura erudita, ela pode ser tratada como uma mercadoria. Uma mercadoria, como se eu fosse no mercado e comprasse ali um biscoito, enfim, uma mercadoria. Se eu tiver dinheiro, eu posso consumir. É desse modo, tá? Então, a cultura erudita, ela vem a partir desses segmentos da elite, que estão ligados a um padrão ali, né? Da música clássica, de origem europeia, artes plásticas, esculturas, pintura. Então, esses produtos são tratados como qualquer mercadoria. Se eu tiver dinheiro, eu posso consumir, tá? Então, a cultura erudita são práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes. Quem são as classes dominantes? São as elites. São os burgueses, para o Marx, né? São os donos ali das fábricas, né? Enfim. Então, é uma tentativa de distinguir as práticas da elite dominante das práticas dos demais membros de uma cultura. Então, essas classes dominantes, elas falaram, eu não posso me igualar àquele ali. Lembra de pensar que tem classes que pensam que uma cultura é melhor que a outra? E a gente sabe que isso não é verdade? Cada cultura, ela tem a sua peculiaridade, ela tem ali o seu jeitinho, né? E não existe hierarquização nas culturas. Mas, essa separação das culturas, elas também foram uma forma de distinguir as pessoas, de distinção entre as pessoas. Eu faço parte dessa classe social e eu não vou ali praticar essa cultura, eu vou praticar a cultura erudita, entende? Então, todas essas questões, elas estão muito relacionadas umas às outras, né? Vamos ao quadro? Olha só, continuando aí, falando sobre a cultura erudita, né? Então, a cultura erudita é essa tentativa, né? Existe, na verdade, não só a cultura erudita, mas é uma tentativa de distinguir as práticas da elite das práticas dos demais membros de uma outra cultura. E a cultura popular? Eu trouxe aqui o exemplo da capoeira, né? E a cultura popular? O que é a cultura popular, né? Onde é que ela se encontra? Qual é essa característica? Então, encontra expressão nos mitos e contos, danças, música de sertaneja a cabocla, artesanato rústico de cerâmica ou de madeira e pintura. Corresponde, enfim, a manifestações genuínas de um povo, mas não se restringe ao que é tradicionalmente produzido no meio rural. Porque a cultura popular, né, ela não só existe no meio rural, ela também existe na cidade, né? É claro que de uma forma menor ali e tudo, porque a cidade ela já traz esse misto de culturas, mas não quer dizer que a cultura popular é só regida ali no meio rural, né? Inclui também expressões urbanas recentes, como os grafites, o hip hop. Então, ó, o grafite, o hip hop é uma cultura popular. E os sincretismos musicais oriundos do interior ou das grandes cidades, o que demonstra haver constante criação e recriação no universo cultural de base popular. Então, o popular, né, o universo popular, ele vai se recriando, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Então, nesse universo, quem cria é o povo, nas condições possíveis. Então, cultura popular
ela é uma cultura do povo. Foi o povo que criou, seja em forma de contos, seja em forma de mitos, seja de música sertaneja, seja de música cabocla, seja de práticas, né? Ali o grafite, o hip hop, a base ela é popular. E o povo o tempo inteiro ele está recriando, né? Se recriando tanto no meio urbano quanto no meio rural, mas só que não é toda música sertaneja que eu estou falando que é popular não, tá, gente? Calma o coração, vamos lá. E aí nasce uma palavra que é muito importante, né? Que é a palavra folclore. Folclore significa do inglês folklore, né? Eu não sei falar, tá, gente? Folk, povo, e lore, saber. Significa discurso do povo. Então, olha só que interessante. O folclore é discurso do povo, ou sabedoria do povo, ou conhecimento do povo, né? O folclore é isso. Significa o discurso do povo, sabedoria do povo ou conhecimento do povo. E aí a gente traz um conceito de cultura de massa, que é extremamente importante vocês conhecerem, para vocês compreenderem que a cultura ela é mesmo dinâmica, que a cultura ela é interferida o tempo inteiro por vários fatores da sociedade. Várias questões que existem na sociedade, elas são influenciadas pela cultura. E lembra que eu falei para vocês que a cultura, ela faz a gente agir de um determinado modo, ela faz a gente pensar de um determinado modo, ela faz a gente sentir de um determinado modo, não é verdade? Então, ela também influencia isso, ela influencia o tempo inteiro a nossa vida, o nosso agir, o nosso pensar, né? E aí, nós vamos falar sobre a cultura de massa. O que é cultura de massa? Olha só, a cultura de massa é produzida pelos meios de comunicação. Tá vendo aqui, ó? O garotinho aqui sentado só assistindo TV? Então, a cultura de massa, ela é produzida pelos meios de comunicação. Esse tipo de cultura é destinado às massas urbanas e se caracteriza por ser homogênea, ou seja, igual, e vinculada aos interesses comerciais. A partir dessa influência dos meios de comunicação, gente, vai também criando uma cultura, um modo de ser, um modo de agir, influenciado pelos meios de comunicação. Olha só como os meios de comunicação eles são fortes, né? Porque, inclusive, se determina uma cultura através dos meios de comunicação. Só que qual é o objetivo dos meios de comunicação, gente? Qual é os objetivos? Quais são os objetivos? O principal, ganhar dinheiro, vender ou fazer com que as pessoas comprem. Então, os meios de comunicação, eles são muito importantes porque eles inclusive têm essa cultura de massa que provém dos meios de comunicação, que criou essa cultura de massa que tem o objetivo de atingir as massas urbanas, né? E tem essa característica de ser homogêneo, ou seja, igualzinho. Todo mundo vai vestir a mesma roupa, o mesmo sapato, o mesmo brinco. Se hoje inventaram uma moda que os meios de comunicação publicaram, todo mundo quer. Se hoje inventou um brinquedo, todo mundo quer o brinquedo. Criou-se uma cultura de massa com um único objetivo: vender. E o tempo inteiro, a partir dos meios de comunicação, a gente está consumindo também essa cultura de massa, né? Os meios de comunicação vão determinando como que você vai se vestir, como que você vai agir, que dança você vai dançar, né? Que jeito, que passinho você vai fazer. Então, a influência dos meios de comunicação na nossa vida. Hoje tem aí a internet, né? Que a maioria das crianças tem acesso pelo celular, cada vez mais cedo. A TV, que ainda é uma forte influenciadora, né?
O rádio, não na mesma proporção, mas também influencia. Então, os meios de comunicação, eles vão ditando também o modo que eu me visto, o sapato que eu quero usar. Mostra aqui para mim, eu fico louca até eu comprar, né? Cria-se uma cultura a partir dos meios de comunicação, que é a cultura de massa. Vamos lá ao quadro, a gente já está concluindo aí esse conteúdo. Então, para vocês verem, né, a força que tem, né? Então, a influência dessa indústria cultural, que traz essa felicidade momentânea, né? Aqui, ó, essa felicidade tá cheia, toda feliz ali. Eu comprei o último sapato da moda e tudo, né? Então, é muito influenciada aí pelos meios de comunicação, tá? Que tem o único objetivo, galerinha, fazer com que a gente consuma, compre, né? E alguém vai lucrar com isso. E aqui é um exemplo, né, do fast food. O fast food é um exemplo de cultura de massa. Um lanche que nasceu num exato momento, num contexto de um país mundial, né? O fast food é algo mundial, se propagou para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Olha só a influência da cultura de massa, né? Então, essas são as nossas referências bibliográficas, tá, galerinha? E espero que vocês realizem um exercício. É muito importante. Reflitam aí sobre essas diferenças culturais que existem, tá certo? Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Até mais!